Boa tarde, a graça e a paz, começando pontualmente mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras. E o tema de hoje é algo cotidiano, né? Vou usar essa palavra, é cotidiano. Como os nossos pensamentos têm o poder de mudar a nossa história. E o tema da live de hoje é como combater os maus pensamentos e conflitos da nossa mente. E para quem está entrando agora, anote a palavra-chave desse tema. É em Marcos, capítulo 7, versículos do 20 ao 23. Convido agora alguém que precisa renovar os pensamentos na presença do Senhor. Eu quero dizer para vocês que pensamentos são algo que precisam ser renovados em nós todo santo dia. Não tem dessa, eu já ganhei. Então agora eu não preciso renovar os meus pensamentos. Errado. Isso é algo que eu preciso renovar em mim de uma maneira diária, contínua, racional, amém? E eu vou ler a palavra-chave antes de nós começarmos. E a palavra-chave é Marcos, capítulo 7, versículos do 20 ao 23. E a palavra diz assim, em Marcos, capítulo 7, versículos 20 ao 23. Ela fala: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, e é isso que contamina o homem. O que nos faz errar é justamente o que sai, não é o que entra. Como tem sido os teus pensamentos? O que você tem feito com os teus pensamentos? Mas sem nos alongarmos, vamos ao que interessa. Se hoje eu te fizer uma pergunta, como tá a tua vida? O que você me responderia? Se hoje eu te fizesse essa pergunta, me diz aí, como é que tá a tua vida agora? Quer que eu diga uma coisa para vocês? 90% de nós, se fosse responder de uma maneira honesta e verdadeira, ia dizer, tá boa não. De 2 a 1, ou você vai dizer algo do tipo, tá tudo bem, graças a Deus, mas não tá nada bem. Você responde quase que de uma forma burocrática. E outros diriam, tá nada bem, tá horrível. Se a tua resposta não for boa, ou até se for burocrática, mas dentro de você sabe que não é uma boa resposta, eu te convido a parar e pensar a esse respeito. Olha o que eu tô te convidando a pensar. A partir do momento que eu paro e eu penso, eu tomo o entendimento que os meus pensamentos são responsáveis por aquilo que eu tô vivendo. Como assim? Como que os meus pensamentos são responsáveis por aquilo que eu tô vivendo? Sinto te contar essa novidade, mas é a mais pura e verdadeira. Os teus pensamentos são responsáveis por tudo aquilo que você está vivendo nesse exato momento. Mas Dani, meu marido me traiu. Como os meus pensamentos são responsáveis por isso? Minha esposa foi embora de casa. Como que os meus pensamentos são responsáveis por isso? O meu trabalho, o meu emprego tá horrível. E como os meus pensamentos são responsáveis por isso? Te faz essa pergunta.
o que eu posso te dizer a partir dessa pergunta é que Deus deseja nos livrar de toda a escravidão. Vamos lá? Lá atrás, no Antigo Testamento, o povo era escravo físico no Egito. Era escravo braçal. E o Senhor levanta Moisés para tirá-los do cativeiro. Nos dias de hoje, somos escravos do pecado. E Jesus faz o sacrifício da cruz, cumpre o sacrifício da cruz, para nos tirar da escravidão do pecado. Um libera o povo da escravidão física, o outro libera a cada um de nós da escravidão da alma e do espírito. E aí você pode estar se perguntando, e o que o meu pensamento tem a ver com isso? Tudo. Absolutamente tudo. Quando o Senhor nos tira de algum lugar e nos faz atravessar o deserto, seja de maneira física ou espiritual, Ele quer me levar para a terra prometida. Não é de uma maneira aleatória que você está saindo para o deserto, está no deserto. O Senhor quer te conduzir nesse caminho rumo a Canaã, a terra prometida. Dani, o que é essa Canaã? O que é essa terra prometida? É tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. É vida e vida em abundância. Vida em abundância na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, na saúde, nos meus filhos. É prosperidade, não é a prosperidade do mundo, não. É a prosperidade do Senhor, que é ter em abundância muito mais do que você precisa. A tua vida vai bem. E os teus pensamentos estão ligados a isso. Aquilo que a minha mente se ocupa, ela está ligada ao que eu estou vivendo. E hoje eu te pergunto, o que você está vivendo na tua vida? Quando a palavra diz, eu tenho pensamentos maiores que os teus, pensamentos de mais e não de mal. Quais têm sido os teus pensamentos? Você tem pensado muito mais na derrota do que no sucesso? Você tem pensado muito mais no erro do que no êxito? Deixa eu te lembrar, os nossos pensamentos são portão aberto para aquilo que eu faço, falo e ajo. As minhas decisões estão interligadas com os meus pensamentos. Eu vivo aquilo que eu penso. Eu tomo as minhas decisões em cima daquilo que eu penso. Se aquele povo tivesse pensado igual ao Senhor, sabe quanto tempo duraria a viagem entre o Egito e Canaã? 11 dias. 11 dias. Era uma linha reta. Em 11 dias eles atravessariam o deserto e chegariam à terra prometida. Mas no lugar de atravessarem o deserto por 11 dias, os pensamentos deles os levaram a 40 anos de sofrimento. Lugar de deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E quanto mais rápido eu entender que os meus pensamentos precisam estar alinhados aos pensamentos do Senhor, mais rápido é essa trajetória. Deserto é lugar de transformação. Deserto é lugar de cura. Deserto é lugar de restauração. Deserto é lugar do novo. O Senhor precisava passar pelo deserto com aquele povo que vinha de uma mentalidade escrava. Eles eram escravos há 400 anos no Egito. E o Senhor daria uma terra que manava leite e mel, que era próspera. Um escravo tem mentalidade de dono da terra? Não. E aí o Senhor faz do deserto um momento de transformação.
Mas os meus pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos do Senhor. Dani, como é que os meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos do Senhor? Quando eu vivo e cumpro a sua palavra. Quando os meus pensamentos são alimentados da palavra de Deus. As pessoas querem ler a palavra de uma maneira qualquer. Lembre-se, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Eu me alimento de versículos soltos como aquilo fossem verdades absolutas. E o Senhor está te dizendo e está me dizendo: ei, eu quero que você mergulhe em mim. Não é lendo textinho daqui e da colar. Eu quero que você mergulhe, aprenda de mim. Aprenda que os meus pensamentos são maiores que os teus. E os meus planos são maiores que os teus. E os meus planos são planos de paz e não de mal. Mas sabe com que eu perco o tempo? Com maus pensamentos. Porque através do pensamento eu abro uma porta escancarada para as escolhas que eu vou tomar. Quais pensamentos você tem aberto a porta? Exemplo, de dia a dia mesmo. A cada semana que passa, o Senhor tem exigido de mim mais dedicação para essa live. A cada semana que passa. E ontem eu disse assim para Renata de manhã cedo, ó, breca problema para mim. Aí ela até riu. Como eu vou fazer isso? Breca, a não ser que seja risco de morte, breca qualquer problema. Eu vou tirar um tempo de consagração com o Senhor. Eu preciso renovar os meus pensamentos. Eu tenho me blindado, não por colocar os problemas para debaixo do tapete. Eu tenho me blindado porque é um tempo meu com o Senhor. É um tempo de entrega, é um tempo de aprendizado, é um tempo de consagração, é um tempo de louvor, é um tempo de adoração. É um tempo que eu tenho dito para o Senhor, a minha mente, os meus pensamentos e todo o meu ser pertencem a Ti. Adivinha o dia que mais tem problema na página? Na minha casa. De quinta para sexta. Certo. E eu tenho me blindado. Você tem se blindado disso? Porque Satanás vai tentar tirar a nossa visão, o nosso foco. Você tem blindado os teus pensamentos para que eles estejam alinhados com as promessas. Os meus pensamentos precisam estar alinhados com as promessas. Os meus pensamentos não podem estar alinhados com o problema. Não pode. O problema o Senhor cuida. O meu pensamento tem que estar alinhado com Ele. O Senhor não vai evitar que nós venhamos passar pelo problema, mas Ele vai nos dar sabedoria dos céus para atravessar o deserto se os meus pensamentos estiverem alinhados com o dele. Aquele povo que atravessou o deserto, eles deixaram os seus pensamentos totalmente desalinhados com o do Senhor. Tanto prova que uma viagem de 11 dias levou 40 anos. E o Senhor tratando, curando e eles errando. E o Senhor chegou uma hora que disse basta. E a hora do basta foi quando aquele povo, e não era pouca gente não, os estudos teológicos dizem que era em torno de 1,5 milhão de pessoas. Quando chegaram à porta de Canaã, não entraram. Quem entrou foi Josué, a geração de Josué e Calebe, porque eles foram espiar a terra e reconheceram que tudo aquilo que o Senhor havia prometido estava ali.
Os pensamentos deles não se desviaram da promessa em nenhum momento. Até mesmo na hora que eles viram a terra mana leite e mel, ela é próspera, ela é produtiva. Mas tem gigantes. Eles chegam no arraial dizendo assim: ó, tudo que o Senhor prometeu a terra tem. Mas nós temos um desafio e o nosso Senhor vai na frente. Só que 10 tribos disseram: vamos morrer, acabou, não tem jeito, Deus mentiu pra gente. Sabe o que aconteceu? 10 tribos morreram no deserto, 2 entraram. Só Josué e Caleb entraram junto com as crianças que eram com idade menor do que a idade do juízo, segundo a lei judaica. Você vai querer realmente passar 40 anos atravessando o teu deserto e morrer na porta, porque os teus pensamentos não são transformados? Josué e Caleb tinham pensamentos alinhados com o Senhor. Eles viram o problema, mas sabiam que quem havia prometido era maior do que o problema. E você continua andando como quem te prometeu é menor do que o meu problema. Não ter pensamentos alinhados com o Senhor pode te custar não viver da terra que mana leite e mel, porque aquele que é fiel para cumprir irá fazê-lo, mas você saberá acessar? Ou os teus pensamentos de medo, traição vão te levar para o oposto disso daí? Os teus pensamentos de que é impossível para ti, para o Senhor nunca foi. Se você olhar para trás e ler e estudar e entender a história do povo hebraico, você vai dizer: que doideira! Os caras presenciaram dos maiores milagres, viram o mar se abrir, tinham comida de dia e de noite, água de dia e de noite, tinham sombra durante o dia, tinham calor durante a noite, suas roupas não gastaram. E ainda assim os seus pensamentos eram desalinhados. O que eu quero te dizer? Não é o teu inimigo o problema. O teu inimigo é a tua mente, os teus pensamentos. Teu marido não é o problema. Tua esposa não é o problema. A traição não é o problema. Todos esses problemas que você vê como problemas, o Senhor resolve. Teu maior inimigo é a tua mente. Que pensamentos você tem guardado na tua cabeça? A falta de sabedoria deu àquele povo 40 anos de deserto, quando eles poderiam ter vivido apenas 11 dias. Apenas 11 dias. A falta de pensamentos alinhados com o Senhor fizeram que 11 dias se transformassem em 40 anos. E aí você deve estar se perguntando: mas como é que eu mudo isso? Alinha os teus pensamentos aos pensamentos de Deus. Alinha os teus pensamentos à promessa do Senhor. Na hora que o pensamento ruim vem, bate em retirada. Não é isso que o meu Senhor me prometeu. Não é isso que a sua palavra diz. Não é isso que Ele diz quem eu sou. Porque eu viverei o melhor dessa terra, porque Ele já me entregou. E a palavra diz que não serei eu que correrei atrás das bênçãos, mas as bênçãos que correrão atrás de mim. Em alguns segundos, eu recitei para vocês 3 versículos. Eu transformo os meus pensamentos quando eu conheço a palavra. Eu sei quais são as promessas, eu sei quais são os desígnios, eu sei o que o Senhor tem reservado para minha vida. Se os meus pensamentos estiverem alinhados com as promessas, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões serão assertivas. E como decisões assertivas, eu sairei do deserto.
E sabe o que isso inclui nesse pacote? Aquele quarteto que eu bato, rebato e digo de novo: obediência, fé, perseverança, gratidão. A palavra inteira é pautada nesses 4 elementos. Os meus pensamentos precisam ser blindados do quê? A voz do povo não é a voz de Deus. Acaba com essa conversa. Porque fulana me disse, ciclano falou, não sei quem disse mais o quê. A voz da multidão nunca, em hipótese alguma, jamais será a voz do Senhor. A voz dos filhos, isso, dos teus filhos, não serão a voz de Deus. A voz dos teus pais não serão a voz de Deus. Aqui, muito importante, a voz dos teus amigos não serão a voz do Senhor para a tua vida. E agora, essencial e primordial, a voz do teu ego, do teu eu, do teu orgulho, da tua soberba, não é a voz do Senhor. Porque a voz de Deus, ela é única. E se eu tenho intimidade com Ele, pode o povo falar, pode os filhos falarem, pode os pais falarem, pode os amigos falarem, pode o teu eu falar. Você vai silenciar e dizer: eu vou ouvir o comando da voz do meu Senhor. Se fosse pela voz do povo, Moisés tinha criado um Deus para eles adorarem. Como Moisés não escutou a voz dele, subiu ao monte, foi orar ao Senhor, eles mesmos fizeram. E aí, nessa hora, você não pode nem acusar Satanás. Nessa hora, Satanás olha e diz assim: não tem nada a ver com isso. Nem Satanás é o teu problema. O teu problema está em quais pensamentos você está sintonizado. Com os do Senhor ou com todos os outros pensamentos? O nosso problema é não entender o que a palavra diz em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você repete isso de uma maneira até burocrática. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Mas você não se apropria dessa palavra. Você deixa que todo mundo seja contra ti maior do que o Senhor. Aí sabe como é que você vive esse versículo? O oposto. Se o mundo é contra mim, quem será Deus? É dessa forma que você vive. E eu também, tá? Não pensa que quando a palavra passa por mim, o cajado não veio primeiro. Se aproprie de Romanos 8:31. Se Ele é por mim, ninguém será contra mim. E como é que eu sei que o Senhor é por mim? Quando eu vivo os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas decisões, atos e atitudes estão alinhados com a palavra. Quando eu caminho o caminho do Senhor. Quando eu caminho o caminho de Deus, não há absolutamente nada nesse mundo que possa nos deter. Nada. E aí o que eu preciso fazer? Tomar uma decisão de pensar diferente. Diferente do que as outras vozes dizem que eu deva fazer, mas totalmente alinhado com os pensamentos do Senhor. É impossível eu não mudar os meus pensamentos e desejar a vitória, se os meus pensamentos são todos de derrota.
É impossível, é impossível. Se eu continuar pensando como escravo, eu vou viver uma vida de escravo. Eu preciso tomar posse da minha identidade de filho amado e pensar como filho amado, não como escravo e nem como criatura de Deus. Eu preciso transformar meus pensamentos da maneira que Deus deseja, onde a sua vontade é perfeita, agradável e suave. E mais uma vez eu te pergunto, como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra, buscando a palavra, adorando ao Senhor. De novo, eu preciso repetir para você. É impossível ser feliz pensando em tristeza. É impossível ser mais do que vencedor pensando na derrota. É impossível ser livre do pecado enquanto eu só penso na escravidão. Sabe por que eu e você vamos para o deserto? Porque a nossa alma precisa ser renovada pelo Espírito. O Senhor é Espírito, Ele quer que nós venhamos a andar com o Espírito e não com a alma. Eu preciso deixar Deus invadir todo o meu ser. Porque a coisa que Deus mais deseja é transformar eu e você, é mudar a nossa história. O Senhor tira aquele povo da escravidão para mudar a história deles. Mas os pensamentos desalinhados com o Senhor fizeram com que eles não acessassem a terra prometida, na sua grande maioria. Deus já nos entregou. Entenda isso. Deus já nos entregou toda a sorte de bênçãos. Mas eu preciso ter meus pensamentos alinhados à palavra. Quando eu me retiro na quinta-feira para eu poder voltar para o mundo na sexta após a live, é porque eu preciso silenciar todas as vozes e ouvir a única voz que me leva a lugares altos. Dani, eu não tenho hoje essa disponibilidade. No passado eu também não tinha, amém? Mas blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Até quando as pessoas tentarem, de alguma forma, infiltrar problemas, pensamentos ruins, pensamentos de mal, você vai blindá-la. Como é que eu blindo isso? Me revestindo de toda a armadura do Senhor, orando em espírito, rejeitando qualquer pensamento contrário, dizendo para o inimigo das nossas almas quem eu sou, qual é a minha identidade, aquilo que Deus já me entregou. Mais uma vez, a palavra não diz, ei, corre de Satanás, te esconde de Satanás, caminha na direção oposta a Satanás. A palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tem seta maligna na tua mente que não possa ser resistida pelo Senhor. Tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. E aí eu ocupo a minha mente de coisas que serão produtivas. Tem um ditado no mundo que diz assim, mente vazia, oficina do inferno. A minha avó dizia, mente vazia, oficina de Satanás. Aí você não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue viver, não consegue comer e você só se alimenta do problema. E ele vai se transformando num monstro tão grande que você não dá mais conta de sanar. Eu quero te contar um segredo que não é segredo. Um problema grande ou pequeno, ele só vai ser resolvido se você olhar para ele da mesma forma que Deus olha. O teu problema, ele só vai ser sanado, ele só vai ser resolvido se a tua mente estiver alinhada com os teus pensamentos, nos pensamentos do Senhor. Primeira coisa, se preocupe em se
restaurar com Deus. Não fica te preocupando se o deserto dele ou dela já aconteceu, ou vai acontecer, ou como vai acontecer. A cura precisa vir primeiro para você. Eu não vou cansar de repetir: pessoas restauradas é que restauram suas alianças. E aí, no lugar de você gastar toda a tua energia e todos os teus pensamentos em vou sair em 11 dias do deserto, você olha pro coleguinha e aí você fica 40 anos. E aí? E aí? E eu te pergunto, você quer sair rápido ou você quer ficar aí remanejando? Rapaz, ó, quero que Deus me trate e já me leve para a terra que emana leite e mel. Vou ter os gigantes? Vou ter os gigantes. Mas eu já venci os gigantes, porque os meus pensamentos estão alinhados com o do Senhor. E depois disso eu vou viver o quê? O desfrute. Eu vou desfrutar de toda a sorte de bênçãos que o Senhor já me entregou. Mas eu tenho essa dimensão quando eu sei quem é o Senhor. Eu tenho essa dimensão quando a minha mente é selada nele. Eu tenho essa dimensão quando eu sei que ele é o único capaz de fazer o impossível. Ele é o único que é capaz de conhecer passado, presente e futuro. E aí eu te faço mais uma pergunta. Quando tu oras, quando tu tá no meio do sofrimento, da aflição e que tu te jogas no chão para orar, você tem dimensão de que você tá falando com aquele que é o único capaz do impossível, que conhece o presente, o passado e o futuro da tua vida? Você lembra de quem tá falando contigo? Ou melhor, com quem você tá falando? Sabe essa coisa de gente arrogante que diz assim: ei, sabe com quem você está falando? Você esquece que quando busca o Senhor, quem é a pessoa que você está falando? É aquele que faz o impossível acontecer. Aquilo que os teus olhos, as tuas mãos e a tua força nunca serão capazes. Os meus pensamentos estão alinhados com o Senhor quando eu reconheço a identidade dele. E essa identidade transborda em mim, porque o nosso Deus é Jeová Shalom, o Senhor que envia a paz. Juízes 6. O nosso Deus é Jeová Nissim. O Senhor é a minha bandeira, o guarda presente que vai à frente da minha batalha. Êxodo 17. Depois procure os versículos, amém? O Senhor que eu sirvo é Jeová Jiré, o Deus que proverá. Gênesis 24. O Deus que eu sirvo é Jeová Shammah, meu Senhor bem presente. Ezequiel 48. O Deus que eu sirvo é o Senhor. Ele é a minha justiça, ele é o meu pastor e é aquele que me sara. Você tem tido esse entendimento? Você tem buscado ter os pensamentos alinhados com um Deus que te envia a paz, com Deus que é a tua bandeira, com Deus que é a tua provisão, com Deus que é teu socorro presente, tua justiça, teu pastor, aquele que sara. Você tem alinhado os teus pensamentos com esse Deus? Transforma no dia de hoje os teus pensamentos. Transforma no dia de hoje os pensamentos que te levam para as ações, que te levam para as decisões, que te levam para as atitudes. Antes de fazer qualquer coisa, isso está alinhado com os pensamentos do Senhor? Isso tem respaldo na sua palavra? No dia de hoje, eu quero te convidar a transformar os teus pensamentos.
para que você possa viver a boa, perfeita, agradável e suave vontade do Senhor. Amém? Esse era o meu recado, ou melhor, meu não. Esse é o recado do Senhor, cuja palavra passou primeiro em mim, me deu um sacode, dizendo: eu sou o teu Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Essa palavra primeiro veio para mim. E nessa tarde eu estou dividindo com vocês aquilo que o Senhor tem dito desde a geração que saiu do Egito. O nosso Deus já nos entregou toda a sorte de bênçãos. Só toma posse através dos teus pensamentos. Muda a tua história. E o mais importante, o que as pessoas dizem nunca será a voz do Senhor. Principalmente aquelas que estão longe da presença ou não o conhecem. Amém? Meu recado para hoje: fiquem com Deus. E eu espero que essa palavra possa ter entrado no teu coração como uma palavra rema, revelada e eficaz. Amém? Beijos.